paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao último dia de nossa Semana Mundial de Oração Batista do Sétimo Dia. Hoje ainda continuaremos louvando, orando e meditando na Palavra de Deus. Nesse momento eu quero convidar aqui minha esposa Laís, que vai se unir com minha mãe, Maria de Fátima, para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus com você que também está aí do outro lado da tela. Vamos adorar o Senhor. Adoremos ao Senhor com o hino Vaso de Honra. Amém, amém, Deus seja louvado. E hoje ainda continuaremos orando pelos nossos irmãos batistas do sétimo dia desse planeta, né? E vamos orar hoje pelos irmãos do Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Ucrânia, Estados Unidos da América e Zâmbia. Quero pedir agora a minha mãe Maria de Fátima para orar por todos esses irmãos, por todos esses batistas do sétimo dia espalhados por todo o mundo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um sábado, Senhor Deus, que se passou, por mais uma semana, meu Pai, que se inicia. Aleluia. Oramos também, Senhor Deus, por toda a Igreja Batista do sétimo dia, por todas as pessoas que aqui foram citadas, meu Pai, os nomes que eu não sei. Amém, Deus. Edificar, mas tu sabes, Senhor, de tudo que foi falado aqui nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa representada nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja aqui de São Bento do Trairi e todos os membros, Senhor Deus. Nos abençoa, nos dá entendimento, sabedoria cada dia, Senhor Deus, para fazer, Senhor. Assim como o Senhor, a tua palavra diz, para fazer, Senhor Deus, o teu querer. Sempre seguir em frente, Senhor Deus, com a tua vontade, não a nossa. Amém, Senhor. E desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia, Senhor. Novamente desejo aí a todos os nossos irmãos, amigos, inscritos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês aí do outro lado da tela.
Hoje continuaremos meditando sobre esse tema geral que estamos estudando essa semana, ressurgindo das cinzas. E hoje vamos falar sobre o tema: tendo ressuscitado, atenderei o chamado para servir? Essa é uma pergunta bem interessante que deve fazer parte da reflexão de hoje, ou deverá pelo menos ser respondida nessa reflexão. Tendo Deus nos ressuscitado das cinzas, nos tirado das cinzas, nos tirado dos escombros, das ruínas de nossa vida, do vale dos ossos secos, tirado do lamaçal e colocado os nossos pés numa rocha, qual deve ser então a minha atitude? Para a reflexão, para a leitura, gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo a carta de 2 Coríntios. Você que está com sua Bíblia aí do outro lado da tela, seu aplicativo, também pode acompanhar conosco. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. E os versos, nós vamos ler os versos do 3 até o 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis participantes da consolação, ou seja, sereis também da consolação. Nós podemos, a partir desse verso, refletir um pouco sobre o que viemos meditando durante toda essa semana. O texto ele fala que à medida que nós participamos do sofrimento, nós também participamos da consolação. E isso é interessante porque nós saímos do papel de consolado, aquele que é consolado, aquele que é aliviado do sofrimento, aquele que passa pelo vale da dor e do sofrimento, mas que passa também pela recuperação. Então eu deixo esse vale de sofrimento e passo agora a tentar tirar outras pessoas, puxar outras pessoas desse vale. Ou seja, eu saio do papel de consolado para o papel de consolador. Isaías, durante esse contexto, durante o contexto de desolação de Israel, com certeza ele estava muito triste, abatido com a situação de seu povo. Mas então ele sabia que precisava ter uma mensagem de consolação para aquele povo que padecia, para aquele povo que sofria. O apóstolo Paulo, o autor da carta aqui aos Coríntios, padeceu todos os sofrimentos, como nós sabemos. Mas mesmo assim, ele tem autoridade a partir dos sofrimentos pelo qual passara. Ele tem autoridade então para consolar os outros, para tentar levar as pessoas a refletir sobre sua condição de dor e poder então sair dessa situação. O apóstolo Paulo então, ele passa a ser o quê? Ombro para os que choram. E olha que no livro de Romanos ele já aconselha que nós como cristãos, eu acredito que é o capítulo 14 de Romanos, nós devemos ser ombros uns dos outros, consolar uns aos outros. Irmãos, esse é o papel da igreja, estar disposta a servir, estar disposta a consolar aqueles que necessitam. É interessante a gente pensar aqui nessa figura, né, de consolação, de servir, né? Uma vez ressurgido das cinzas, eu devo servir, porque se eu vivia na dor, no sofrimento, e agora eu sair dessa situação, eu também posso consolar outras pessoas. A grande dificuldade, e então devemos ter cuidado, é para que isso seja feito de fato com sinceridade. Muitas vezes nós usamos expressões do tipo assim, eu sei exatamente o que você está passando. Não diga isso se você não estiver dizendo com sinceridade. De fato, quando você vive, você experiencia,
você sofre, você tem capacidade de dizer isso. E assim, se nós um dia passamos por situações difíceis, se a misericórdia de Deus nos alcançou, se a graça de Deus nos alcançou, nós também somos capazes de retribuir graça, de retribuir misericórdia. Eu sempre uso a metáfora da cruz. A metáfora da cruz, ela exemplifica bem, ou resume bem, o que estamos meditando hoje. Primeiramente, nós sabemos que nós vivíamos perdidos no pecado, na desolação. Cristo então desce com sua graça e misericórdia até nós. Vamos pensar na metáfora da cruz? O braço da cruz estendido até nós, de cima para baixo, vertical. E quando essa graça, essa misericórdia vinda do alto nos alcança, então eu posso estender ao meu irmão, àqueles que precisam. A minha graça e a misericórdia a ele. Se eu recebo a consolação do Senhor, eu posso então consolar as outras pessoas. Essa metáfora é muito linda. Mas eu ainda gostaria de trazer uma outra metáfora que o pastor Andy Samuel, ele traz para nós hoje, na meditação de hoje. Pensando na metáfora de servo, o pastor Andy Samuel, ele nos coloca a seguinte metáfora. Nós sabemos que na cerimônia do lava-pés, Cristo deu o maior exemplo de como nós podemos servir. O Senhor que se torna servo. O interessante é quando o pastor Andy Samuel, ele nos fala também da metáfora da toalha. Como eu posso enxugar a sujeira dos pés de alguém se os meus pés estão sujos da cruz? Pois foi isso que fez Jesus ao lavar os pés dos discípulos. E isso só tem uma explicação. Isso não é humano, isso é simplesmente divino. E ele também nos convida a isso. Ele também nos convida a limpar os pés uns dos outros. E a pergunta que surge é: como poderei eu lavar os pés de alguém, a sujeira de alguém, se eu também tenho sujeiras, se eu vivo uma vida de sujeira? Como nós podemos servir aos outros, consolar os outros, se nós mesmos é que muitas vezes precisamos ser consolados? Eu acho que essa deveria ser a indagação, deveria ser o conflito de Isaías. Como eu posso consolar esse povo se eu mesmo vivo desolado, se eu mesmo vivo abatido e triste? E aí, voltando para a metáfora aqui do lava-pés, como eu posso lavar os pés sujos de outras pessoas se os meus pés também estão sujos? Não é interessante? Mas é isso. Nós sabemos que Cristo nos lavou com seu sangue maravilhoso, nos alcançou com sua graça. E hoje nós podemos estender a toalha para enxugar os pés dos nossos irmãos, daqueles que têm necessidade, daqueles que precisam do nosso consolo. Que Deus possa nos abençoar a cada dia. E como diz aqui o pastor Andy Samuel, Deus está mais preocupado em motivar o nosso caráter do que nos deixar confortáveis, pois somos salvos para servir. Mesmo que muitas vezes você ainda precise um pouco de consolação, nós precisamos agir em favor do outro, pois o nosso caráter precisa ser modificado com nossas ações de servo. Vamos aceitar o desafio de servir uns aos outros em nossa conferência, igrejas, lares e comunidades. Vamos orar para que o Senhor nos dê um coração de servo, um coração de serviço além do natural, além do que eu possa oferecer. Claro que não iremos conseguir sozinho, mas precisaremos todos os dias da ação e do poder do Espírito Santo em nossas vidas para que isso de fato seja concretizado. Então que Deus nos abençoe a cada dia para que sejamos servos fiéis do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Chamarei novamente as ministras de louvor para engrandecer o seu santo nome mais uma vez. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação.
abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento a paz em soprar, sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém. Amém, amém, Deus seja louvado. Quero convidar você, mais uma vez, a fazer uma oração. Vamos orar. Seu Deus, maravilhoso Pai, obrigado, ó Deus, pelo teu conforto, pela tua graça e misericórdia, que age em nosso favor todos os dias. Que da mesma maneira, no movimento de amor e de graça, nós possamos estender também o nosso conforto, a nossa consolação a cada um que está necessitando, a cada pessoa que precisa, Senhor Deus, do teu cuidado. Que possamos servir aqueles que mais precisam. Que nossas igrejas, que nossas conferências, que nossos lares, que nossos regionais tenham esse entendimento, nossos pastores tenham esse entendimento, Senhor Deus, que somos servos, que precisamos, Senhor Deus, cumprir essa missão de servo. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês, que essas programações continuem abençoando a vida, a sua vida e de sua família, de suas igrejas, hoje e em qualquer lugar que você estiver. Deus abençoe a todos e obrigado por acompanhar conosco essa programação, essa semana de oração. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.